Seja bem-vindo, este programa tem nome. Você pergunta, o Mr. M responde. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, que quarta-feira eu respondo sempre no mesmo horário. E aí, seja bem-vindo, estamos aqui no nosso programa Você Pergunta, Mr. M Responde, nosso programa de quarta-feira, um programa que é feito por vocês, porque, novamente, né, gente, estou ressaltando, todos os comentários do vídeo da quarta-feira passada a gente trouxe aqui, a gente está compilando, está colocando, né, nas respostas e perguntas, no Você Pergunta Eu Respondo, né, de quarta-feira. Então, independente de qual a sua dúvida, de qual concurso, seja o que você queira falar, né, fica aqui, né, a nossa chamativa, você vai deixar o seu comentário aqui no mesmo horário, né, numa próxima quarta-feira eu respondo no mesmo horário, né, no mesmo horário eu vou te responder, vou responder todo mundo. E comentário, seja o que for aqui, tá? Então, um abraço a todo mundo que faz esse programa acontecer. Tenho dicas aí durante a semana, tá? A gente vai tentar sempre buscar, mesmo que seja de outros vídeos também, talvez alguma pergunta também a gente coloque aqui, né? Mas o que eu acho legal, também tenho dicas, muita gente tá pedindo uma live, né? Fazer uma live aí nesse estilo que eu tô fazendo perguntas dos inscritos. Fazer um momento de live pra gente trocar ideia, seja qualquer coisa, responder aí no Pai Bola, né? Ao vivo pra vocês, para que a gente possa compartilhar um pouco, né, de conhecimento, de troca de concurso, de realmente estar estudando, de estar compartilhando, vivendo essa vida bandida, como diz o Diogo, né, essa vida bandida de concurseiro. Então, é isso, né, até a gente passar, a gente leva essa vida bandida, depois a gente tem as recompensas, os frutos de tudo que a gente trilhou e tudo que a gente conseguiu, tá? Então, novamente, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse programa tem nome, Você Pergunta, Mr. M Responde. Pois muito bem, gente, então eu gostaria de ficar agora, neste momento, né, pequeno, para que a gente possa colocar aqui então a chamada. Você já está vendo aqui à esquerda a chamada do vídeo, que está aí, Você Pergunta, Mr. M Responde, né, todas as quartas-feiras. Deixe sua dúvida nos comentários, ela pode se tornar o próximo vídeo. Na verdade, agora nem vai se tornar o próximo vídeo, eu vou responder a sua dúvida. Dos que estiverem nesse vídeo aqui, eu vou pelo menos ler a sua dúvida, o seu comentário, qualquer pergunta, né? Eu posso dizer sim, não, talvez, quem sabe, não direi, sei lá. Mas se eu tenho ciência, poderei responder ou não, tá bom? Então, essa é a chamativa do programa. Eu iniciei com a musiquinha do programa de quarta-feira, essa aí. Seja bem-vindo, nosso programa tem nome, Você Me Pergunta, o Mr. M Responde, tá bom? E eu quero já de antemão começar, né, esse vídeo de hoje. Então, já temos 3 minutos de vídeo só de enrolação. Tô enrolando aqui? Não. Tô fazendo aquele começo de vídeo, né, salientando para que vocês possam estar compartilhando, para entender a dinâmica das quartas-feiras, né, que a gente faz aqui no nosso canal do Mr. M dos Concursos. E agora, assim, a gente começa direto para as perguntas. Olha na tela, tá? Todas as perguntas, quer dizer, todas não, algumas perguntas que a gente vai responder hoje, mais outras, são todas, mas tipo, o que tá aparecendo na primeira tela são algumas, tá? Então, o Maílson Balbi pergunta, Mr. M, alguma aposta para um próximo edital da Polícia Rodoviária Federal? Cara, uma boa pergunta, né? Um concurso muito interessante, lembrando que eu não fiz PRF porque eu não tenho o intuito de trabalhar como policial nas ruas, então eu fiz Polícia Federal. Para quem não me conhece, eu fiz concurso policial, né? Eu trabalhei no Ministério Público. O Ministério Público a gente faz investigações, então eu tive uma parte aí de fazendo escutas policiais, é muito legal, é uma dinâmica muito legal do meu trabalho, tá? Então só para dizer para vocês, cara, isso aqui daria um vídeo só sobre isso, né? Sobre a minha experiência fazendo escuta policial no Ministério Público. Então, basicamente eu fui designado, né, para uma quebra de sigilo, para eu ficar responsável por ouvir todas as ligações de 2 pessoas, né, de 2 números de telefones, e ali a gente fez, né, durante 30 dias, 15 mais 15, toda uma investigação, né, sobre fraudes e tal. Então, bem interessante isso, né.
Então eu gosto dessa polícia investigativa que seria a Polícia Federal, né? Mas eu não tenho o intuito de estar na rua ali fiscalizando com a arminha, com a arma, né? Arminha não, arma de policial rodoviário federal. Não é o que eu me vejo fazendo, né? Não vejo que eu tenho aptidão para isso. Então eu nunca quis fazer polícia rodoviária federal, quer dizer, já quis, mas nunca quis como carreira, tá? Basicamente era para ganhar dinheiro mesmo, ter um salário fixo na época que eu trabalhava no banco. Então para sair do banco eu aceitava qualquer coisa. Até fazer algo que não era minha vocação, porque também não tinha vocação para ser bancário, então não via vocação para ser um policial rodoviário federal, mas acabei então passando em outros concursos, graças a Deus, né, que eu não passei na PRF, porque eu não seria feliz, né, provavelmente eu sairia da PRF. Não vejo em mim um sonho de ser PRF, muito menos aptidão para ser um PRF, tá bom? É a minha opinião sobre mim mesmo, né? É legal isso, a gente poder ter uma opinião sobre a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não tem, né? Muita gente faz só pelo dinheiro. E é sobre o dinheiro, tá? Agora essa primeira resposta aqui é uma Wilson, tá? Vou primeiro responder e depois vou mostrar o salário. Ou mostro o salário? Não, vou responder a pergunta e depois vai aparecer na tela aqui o salário. Então, alguma aposta... Apostas, como eu sempre falei, gente, tá? Tem muitos cursinhos, não, mas tem muita gente que faz a UE sobre o concurso da PRF. Ia sair em 2025. Até final de 2024 já estávamos falando, 2024, 2025, nós estamos em 2026 e não tem concurso ainda, né? Nós temos uma validade do outro concurso, se eu não me engano, até junho de 2026, tá? Tem um amigo Ismael Filgueira, que foi chamado aí dentro dos aprovados, fiquei muito feliz por ele. Então a gente tem um concurso que nunca, você vai ver no meu canal, eu nunca disse que teria chance de sair antes aí do que 2026. Eu sempre batia 2026 para 2027, tá? O concurso da PRF. E é o que eu digo para vocês hoje, né? Hoje aqui, que dia que é hoje, Mr. Acho que é dia 21 de janeiro, né? É dia 21 de janeiro? 21 de janeiro de 2025 DC, depois de Cristo, né? E eu acredito que esse concurso da PRF deva sair, ao meu ver, para o final de ano, né? Ou início de 2027. Mas esse concurso vai sair sim, tá? É questão de tempo. Tic-tac. Nossa, vai fazer din-dom. Tic-tac, tic-tac, o tempo tá contando. Eu acho que é um concurso ótimo, né? Eu acho que é um concurso que, justamente para uma área policial, que não é todo mundo, né, que gosta tanto da área policial, e pode dar uma quebrada aqui, tá, gente, que eu vou fazer pequenos cortes aqui no vídeo para ficar mais fácil de editar. Então, não é todo mundo que gosta de um concurso aí de Polícia Rodoviária Federal, de fazer TAF, fazer outras partes de prova, ou fazer esse tipo de concurso, que não passa um TAF. Tem muita gente que não passa o TAF aí, que tá gordo ou não tem força nos braços. Eu é um dos que não passaria num TAF, né? Antes de eu me preparar para a Polícia Federal, jamais eu passaria num TAF, porque meus braços é fininho. Hoje eu tenho 99 quilos, na época eu tinha 90 quilos, 92 quilos eu não conseguia erguer, né, meu peso. Eu fazia uma barra, daí eu trabalhei durante 6 meses, né, um tempo total até a data da prova, e eu consegui chegar a 6 barras, né, mas da primeira para a segunda foi 3 meses para conseguir fazer a segunda barra. Foi algo que, se eu deixasse para depois da prova, eu não conseguiria. Então muita gente não consegue. Muita gente não quer nem tentar ir fazer TAF ou coisa assim, porque não vê nesse tipo de concurso justamente pela questão física, né? Então tem tudo isso aí. Então eu acho que é um concurso que restringe muita gente capacitada, assim, que seria bem competitivo, não consegue fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, por essas questões que eu disse, tanto de TAF, por não ter aptidão, por entender que não é uma carreira para ele, né? Tem gente que mentalmente não consegue ser policial rodoviário federal, nem polícia federal, nem qualquer tipo de serviço nesse sentido, tá? Então, muita gente boa que passaria no concurso desse não faz concurso porque não entende como um concurso de carreira para eles, né? Então, eu quero mostrar aí o salário, não sei se já está aparecendo na tela ou não, mas eu vou olhar aqui na minha tela. Tá aí, gente, olha só que interessante, né? O salário de maio, agora 2026, tá? Nós tivemos um aumento, então o salário vai ficar inicial para policial rodoviário federal, na primeira ali iniciando, 12.253. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 classes, vai de 12.253 até 23 mil reais, né? O salário da Polícia Federal acho que deve estar um pouquinho mais, deve estar uns 14 mil, alguma coisa, né? Até, como eu falei, eu sempre estudei para os cargos fiscais, e o cargo de analista me servia muito parecido com o da Polícia Federal em termos de remuneração, né? Hoje o salário de analista está na faixa de 15, 16 mil reais, aqui, né, onde eu trabalho como auditor do Cefaz Amazonas, né? Então é um salário bom aí nessa faixa de 15 mil reais.
inicial, inicial a carreira, que a carreira é 12.250 inicial, tá? Então são algumas coisas, algumas questões, é um nível de salário que eu vejo hoje, né, a nível de Brasil, tanto o analista que eu passei para auditor, quanto a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, um nível de salário assim que é onde te dá uma certa estabilidade de ser um concurseiro um nível acima, tá? Então a gente tem diversos cargos aí de técnico, por exemplo, da área federal, que ganha 8, 9 mil reais, né, do MPU, seja o que for, que é um nível bom, muito bom, comparado ao nível estadual, mas ainda não é uma classe que ganha 12, 14 mil reais. Então a gente, a partir do analista, o analista assim que ganha seus 14, 16 mil reais na área federal, a gente já tem esse mesmo estilo, né? Então eu acho que os estilos de concurso que te conseguem dar um plano de carreira legal, se aposentar em 23 mil, como é o caso aqui da Polícia Rodoviária Federal, né? Eu acredito que é um outro tipo de nível que já te garante aí, talvez até aposentar num concurso como esse, né? Concurso de analista, concurso PRF, concurso de analista fiscal como eu. Auditor nem se fala, né? Juiz, auditor é o patamar ápice, né, das carreiras que a gente estuda aqui, fiscal e judiciária, né? Mas delegado também da Polícia Federal, perito da Polícia Federal, tudo isso aí tem um salário bem maior do que esses aqui que eu estou apresentando para vocês da PRF. Mas o interessante são 18 classes, então você pode chegar a 23 mil reais aí na final de carreira, né? E aqui logo à esquerda, aqui, ou seja, perto da minha cabeça, a gente tem então o Vale Alimentação hoje de 1.175, né? O auxílio natalidade 718 e o assistência pré-escolar 321. Né? Então basicamente aqui, ó, 1.175 a mais, né? Então o salário, além desses 12.250, tem 1.175 a mais de auxílio alimentação. E a gente tem o adicional de fronteira, que a gente sabe que muitas pessoas vão para a fronteira, vão para lugares longínquos, que vai ter mais 2 mil reais aí. Então o salário que é inicialmente 12.250 pode chegar aí a 14 mil, né? 250 mais 1.100, 15 mil. Uns 15 mil reais aí com a alimentação e mais o adicional de fronteira, dependendo de onde você for. Por isso que eu digo que esse é um dos concursos, né, que talvez, olha só, muita gente me perguntando, poxa, TRT, Rio Grande do Sul, eu não quero sair do... Aí que tá, né, o cara não quer sair do Rio Grande do Sul, aí já complica. Mas é um concurso que você não precisa gastar dinheiro para viajar fazendo a prova, porque as provas são nas capitais. Então eu vejo um concurso interessante, né, para quem é da área polícia, para quem se dispõe e acha interessante, que se imaginem atuando como Polícia Rodoviária Federal, fazendo aí operações, né, barrando carros, né, parando carros, pedindo documentos, essas coisas, né, ou questão de tráfico de drogas também, eu sei que tem essa parte operacional, né, da Polícia Rodoviária Federal. Então, para vocês, olha, eu acho bem interessante aqui, seria um concurso para colocar como concurso, talvez fim para vocês aqui, que é um salário bom, muito bom, né, melhor que isso a Polícia Federal, né, mas para a PRF aqui um salário muito bom, com uma carreira muito boa e que te proporciona você com o tempo você voltar para o seu estado, diferente de mim, né, que fiz um concurso estadual aqui no Amazonas, sabendo que não teria como voltar, porque é concurso estadual, mas esse aqui te proporciona voltar. Então se eu passasse, por exemplo, Polícia Federal, podia ir para Itabatinga, aqui na divisa com Letícia e mais outra cidade que eu não lembro, mas que é a tríplice fronteira ali, que pega Brasil, quem mais? Cara, eu não sei ali. Colômbia, Brasil, Colômbia e Peru. Acho que é isso. Esses 3 países, acho que é a tríplice fronteira ali naquela cidade. É uma cidade longínqua aqui do Amazonas, poderia ir para lá, ficar lá, sei lá, 3, 4 anos, depois voltar para outra cidade, uma possibilidade na Polícia Federal, né? Mas possivelmente eu conseguiria voltar para o Rio Grande do Sul, lá para Uruguaiana, que é uma cidade que é no Rio Grande do Sul, é da fronteira, mas para mim estaria ótimo, né? Já que eu sou do Rio Grande do Sul. Então tem essas questões que o concurso da Polícia Rodoviária Federal, com o tempo, te permite voltar para o seu estado. Coisas que no concurso que eu fiz, que é estadual, né, então não tem como eu voltar mais. Então eu estou aqui, me tornei manauara, amazonense agora, né, e daqui não sairei mais porque eu larguei as canetas aí com o salário praticamente essa mesma pegada aqui de policial rodoviário federal, né, salário inicial aqui com a faixa de 15 mil, né, e com uma progressão muito boa aqui para aposentar legal como analista fazendário. Essa foi a primeira resposta aos inscritos, talvez seja um corte aqui falando da Polícia Rodoviária Federal, minha opinião sobre quando será a prova. Novamente, muita gente assistiu meu canal em 2021 na prova do PRF, e a última prova bombou aqui o canal, mas eu sei que poucos remanescem daquela época, então estou voltando a falar, não sei se vai ter muita visualização, mas eu vou colocar um vídeo corte aqui falando desse salário aqui, que é interessantíssimo a partir de maio, e dessa questão do que eu penso da PRF, que, cara, novamente, você faça se você tem aptidão para isso, porque muita gente já aconteceu de ter problema mental também, não ser o serviço que queria e acabar
desistindo, né? Desistindo até da vida, né? A gente teve casos aí na PF, na PRF, de pessoas que se suicidaram, né? Durante aí, como sendo policiais. Então não é uma carreira para qualquer pessoa, mas pessoas que realmente tenham a vocação, tá certo? Grande abraço, a gente faz o corte, continua com você aqui na quarta-feira, dia 21 de janeiro, ao vivo aqui para a próxima pergunta. E volta a tela aí, produção, volta a tela enquanto o pessoal se despede do vídeo. Olha na tela aqui, então, a pergunta novamente, né? Então, olha só, agora a pergunta de quem que é? É da Tayane Pires Vononkai. Mister, não achei vídeo falando sobre o comunicado da FGV que adiou os resultados do concurso para o TJ Rio Grande do Sul, né? Que loucura, o que achou disso? Tá, isso aí foi a Tayane. E daí a Carol pergunta, FGV adiou o resultado do TJ e não especificou nova data de publicação. Aguardamos mais uma vez, né? Isso aqui é um vídeo choro aqui, agora nós vamos comentar. Também vai virar um vídeo corte, esse vídeo aqui dos comentários de quarta, porque quarta tem muita conversa, né? É o nosso bate-papo aqui semanal, tem muita conversa que vai virar corte, gente, porque não tem como não falar disso, né? Desse absurdo. É absurdo, porque eu já falei essa semana que passou sobre a questão de nomearem, né, 300 assessores para o interior, foi isso que eu vi. Claro que a gente sabe que teve a criação de 900 cargos de confiança aí, né, assessores, para juiz de segundo grau, primeiro grau, então é o que não vai faltar aí, assessor para os juízes. Não podem reclamar que não tem assessor, né? Como disseram lá, um momento histórico para o TJRS, né? E eu já estava falando disso, e agora o que acontece, né? Agora eu deixo de falar um pouco disso, continuo falando disso para colocar essa questão de que o concurso, né, que era o que a gente esperava, é que não se nomeasse de concurso. Isso seria o certo, nomear, colocar assessores aí de concurso, cargo analista, para ser assessor de juiz. A gente que estudou pra caramba para passar nesse concurso aí, que tá andando ainda, né? E que absurdamente, então a FGV coloca agora uma nota, né? Uma nota, olha, cara, acabei bloqueando, mas consegui. Uma nota, deixa eu achar a nota aqui para colocar para vocês, tá? Então vamos lá, vamos colocar a nota agora aqui para vocês. Olha só, até eu tô aqui com a cara de brabo, né? Quase um técnico aqui que o time vai mal, é isso aí que eu me sinto, um técnico que tá perdido, né? Porque, cara, absurdo, ó. A Fundação Getúlio Vargas e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul comunicam que os recursos contra o gabarito oficial preliminar ainda se encontram em análise. Meu Deus, cara, isso aqui é uma questão, porque, tipo assim, se a FGV fosse anular muita coisa, o histórico da FGV é bancar sempre, bancar as perguntas dela. Dificilmente a FGV anula alguma coisa, tá? A gente viu na Receita Federal, vocês vão ver os absurdos, né? Os professores não acharam a resposta certa e mesmo assim a FGV manteve perguntas que o professor de estratégia pensava que uma coisa, direção outra, outra e a banca outra coisa ainda. É uma pergunta que ninguém sabe a resposta, mas a FGV garantiu que estava certa, por exemplo. Tá? Então, é difícil. A FGV dificilmente anula muitas questões. O meu concurso, por exemplo, foram 140 questões, né? Analista Cefaz Amazonas. Dessas 140 foram lá de apenas 2 questões. Tá? Então, dificilmente. Então, me causa estranheza o porquê, né? Comunico que os recursos contra o gabarito ainda se encontram em análise. Poxa, se você contrata uma banca grande, de renome, e nem o prazo, né, para você conseguir ter a resposta do recurso consegue cumprir, fica estranho, fica chato, no mínimo chato, né? Em razão disso, a publicação do gabarito oficial, bem como o resultado preliminar, não ocorrerá no dia 15 de janeiro, né? Conforme previsto no cronograma publicado em 17 de dezembro. Dessa forma, informamos que o cronograma atualizado será divulgado em momento oportuno no endereço eletrônico. A gente vai dizer depois, mais pra frente a gente fala. Então, nenhuma data eles deram. Vamos dizer assim, se eu tenho uma empresa que olha, vai atrasar, a gente tá com muito recurso, né? Então, vamos colocar um prazo aqui, para não ficar feio, deixar sem prazo, vamos dizer o seguinte. Se a gente não consegue, vamos mais 30 dias, olha, dia 15 de fevereiro. Porque se eu penso assim, em 15 dias, 20 dias eu consigo fazer, eu dou um prazo um pouquinho maior de uma semana, para não ter o erro de eu ter que vir a público novamente e dizer, olha, não deu, pessoal, não deu aqui, não conseguimos corrigir, né? Tem tanta coisa a fazer, mas a gente não conseguiu fazer. E vamos ter que prorrogar de novo. Então, já que isso possa acontecer, dá um prazo maior, mas pelo menos dá uma data, porque é horrível você, concurseiro, ficar assim, esperando um resultado que vai definir a sua vida, porque por mais que, ainda acredito que muita gente vai ser prejudicada
porque várias vagas vão ser chamadas por cargos para assessores que poderiam ser concurso, mesmo assim o TJ vai chamar bastante gente desse concurso de analista, porque eles criaram vagas de analista, então preferem, vamos dizer assim, o analista do que o próprio técnico, por poder usar nos gabinetes. Então, eu vejo essa questão bem clara, de que, em primeiro lugar, o CC, o cargo de assessor, segundo lugar, nós temos o analista, e terceiro lugar, o técnico, né? Então, esses 3 concursos aí que nós temos. Então, o que eu vejo é isso, né? Que é um absurdo você ficar nessa situação de não ter, no mínimo, a data para você esperar. Você fica aí no limbo esperando que a grande, enorme, a poderosa FGV, que é uma das 3 maiores, se não for a maior banca organizadora de concursos dos últimos 4 anos. Vamos colocar assim, os últimos 4 anos. FGV, Sebrasp, FCC são as 3 maiores. E para mim a FGV é a maior, que tem feito o maior número de concursos. Mas se não consegue honrar os prazos, deixa a outra banca fazer o concurso, né? Não precisa ser ela para fazer. Então, infelizmente, é isso que a gente traz aqui no canal, né? Essa informação eu comentando aqui, né? Tem toda a razão da indignação aqui do pessoal, tanto da Tayane quanto da Carol. Tá certo, gente? Agora a gente vai voltar às perguntas, vai continuar aqui. Esse aqui virou um corte do canal. E a gente continuar o programa aqui, né? Do nosso canal. Você pergunta, a Mr. M responde, tá certo? Nossa próxima pergunta aqui no canal. Olha na tela aí, gente. Olha só na tela. Então, boa tarde, Mr. M. O Arthur Martins, sou do Rio Grande do Sul. Vou começar pelo Sul, mas planejando viajar o país, perseguindo uma aprovação em TRT. Legal, cara. Olha só, eu fiz um vídeo aqui, né, falando do TRT, falando dessa questão. Teremos vários TRTs abrindo em 2027, final de 2026, início de 2027, tá? Vários TRTs, todos, uns 10 TRTs vão vencer em 2027, ali vai ter prova. E novamente, cara, você tem 1 ano para estudar, no mínimo 1 ano para você se preparar. Então eu deixei desafio. Quem estiver disposto a viajar pelo mundo, que é o Brasil, né? O Brasil é um país continental. Então vai ter uma grande chance. E olha só, vou começar pelo Sul, até porque o Rio Grande do Sul é o primeiro TRT a sair, concordo. E vou viajar, né? Planejando viajar o país, perseguindo uma aprovação. Porque eu acho que, cara, se você estudou para TRT, você tem que se manter ali, você tem grande chance de passar num outro concurso, né? Então, essa é uma dinâmica que eu trago sempre aqui no canal, né? Deixa eu ajeitar o microfone, diversos concursos da mesma área, tá? O Juliano Falcão fala, boa noite, mister. Vídeo objetivo, direto, sem enrolação. Suas palavras no final do vídeo me deram um estímulo a mais para fazer esse concurso. Mas só tem uma coisa, né? Que está me deixando em dúvida. Será que vai ter vaga para analista judiciário, área jurídica? Isso aqui é pro TRT, tá? Pro TRT, uma dúvida aqui, eu tô esclarecendo você que, claro, absurdamente certo que vai ter. O que mais vai ter é vaga para analista, a área jurídica, né, do TRT. O que a gente vai ter bem menos é aquelas vagas para analista administrativo, analista em contábeis, né, específicas. Essa aí vai ter pouca vaga, mas tipo assim, analista área jurídica é o que mais chama. É o analista e o TRT. E o técnico, tá? Em média aí 200 cada um, chega a 400, 500, eu acho que é por essa razão. Por isso que eu digo, cara, estuda. Se você quer ser analista, você pode fazer os dois, né? Técnico ou analista. Estuda, porque vai ter a sua chance, tá? Então, continuando aqui falando de TRT, o David pergunta, olha, a previsão de publicação do edital para esse concurso é em 2026? Aí é a grande questão que a gente não tem como fechar, né? Porque o TRF abriu ele mesmo vencido, TRF4 do Rio Grande do Sul, né? E eles formaram a comissão bem antes. Então, a gente tem o Rio Grande do Sul com uma comissão formada, ou seja, falta 1 ano para vencer o concurso e eles formaram a comissão. Pode ser que essa comissão já, aí no primeiro semestre, final do primeiro semestre, início do segundo semestre, já solte o edital, para que quando vença o edital já tenha um concurso válido para poder chamar a hora que quiser. Pode acontecer. Isso aí seria ruim para quem começou a estudar agora, né? Mas também pode ser que esse edital não saia, que essa comissão se forme e o edital saia somente depois de vencer o outro, lá no final de 2026 ou início de 2027. Então não tem como garantir, né? Eu acho, para quem quer passar, estudar bem para passar, seria melhor que saísse o edital lá em primeiro semestre de 2027. Mas não tem como garantir que isso não saia aí daqui a pouco em junho, julho, que eles queiram fazer, e daí a prova lá em setembro, outubro. Mesmo assim, você vai ter 9 meses para estudar.
E eu digo, novamente, dá para passar com 9 meses, com 1 ano por TRT. Né? Dá para passar sim você estudar. Tá? Você não tem como você... não. Se você vai se preparar, no mínimo você chega competitivo para essa prova com 1 ano de preparação. 9 meses estudando mais. Como eu falo, 5 horas por dia, talvez 9 meses estudando 7 horas por dia, né? Sem descanso, segunda a segunda, tá? Compromisso com o estudo. Essa é a minha opinião. Tudo bem, eu já fiz, a gente deixava o domingo, né? Cada um com a sua fé, então eu preferia deixar o domingo, que era o domingo aí de descanso, de ir na igreja, ou que nem quem é adventista, que o sábado é o dia de ir na igreja, também deixava o sábado, né, sem estudar. Então, cada um. Eu acho que um dia dá pra você deixar, mas os outros dias você tem que compensar isso daí 6 a 8 horas por dia, pra manter aí firme e forte no seu objetivo, tá? Cara, às vezes é difícil, mas você começa. Primeiro você começa, depois você melhora, que nem diz a hashtag que o pessoal usa, né? Então acho que fazendo isso você consegue chegar a um patamar competitivo assim dentro de 6 meses a 1 ano para esse concurso TRT. Tem gente que não, pro TRT não dá, tem que estudar 2 anos. Eu não sei, cara, se os caras estão falando a verdade ou estão querendo afastar competidor, porque pra mim, com 1 ano bem estudadinho, né, todas as matérias, fazendo questões, né, faz questões, tem que fazer muita questão, você chega aí preparado pra estar competitivo. Não quer dizer que você vai passar, mas você vai chegar com chance sim de passar, dependendo de como for a prova, tá bom? Gente, a última pergunta aqui que a gente coloca, né, dessa primeira parte aqui do nosso Você Pergunta, Mr. M Responde, é aqui, ó, como funciona a lotação do auditor fiscal do Rio Grande do Sul? Pois, muito bem. A lotação, né, do fiscal, a gente tem muitos postos no interior, que nem aqui eu trabalho no Amazonas, 98% das pessoas trabalham na capital, Manaus. 2% no interior. Tem pouquíssimos lugares com auditor ou com técnico aqui. Mas no Rio Grande do Sul é diferente, tá? A gente tem uma grande gama de postos aí nas fronteiras, né, de estado. Então, provavelmente talvez metade, eu penso nisso, talvez metade vá para o interior do Rio Grande do Sul. O que é muito melhor, tá? Por incrível que pareça, é muito melhor você morar no interior do Rio Grande do Sul do que na capital Porto Alegre. Tem muita gente que tem essa ideia de morar na capital. Cara, sinceramente para vocês, tá? O salário que você ganha, tá, de auditor ou de técnico, no interior você vai ser um cara muito, muito bem remunerado. Você vai ser um cara muito mais rico do que alguém que mora em Porto Alegre, né? Claramente eu vejo isso eu morando aqui como analista fazendário em Manaus, né? Enquanto eu mudei para cá porque eu tive um plus no meu salário, mas o que vale mais a pena ainda, né? Se for pensar, é a questão da progressão, porque se fosse para ficar com o salário que eu tenho hoje pro resto da vida, não é muita diferença ficar no Rio Grande do Sul, porque o salário, menos que eu ganhava lá, rendia mais, rendia igual o que eu ganho hoje aqui. Até eu responder outra pergunta sobre isso, tá? Então eu digo isso, a lotação interior é muito melhor. Agora tem gente que assim é fanática por Porto Alegre, né? Assim, teve gente lá que assumiu no cargo que eu tava de oficial escrevente para ganhar 6 mil e que depois de um tempo ali acabou fazendo concurso para ganhar 2 mil reais só para morar em Porto Alegre. Entendeu? Uma coisa que não entra na minha cabeça, justamente como pode alguém fazer um concurso para morar em Porto Alegre ganhando pouco, né? Só para dizer que mora em Porto Alegre. Caraca, mas tudo bem, cada um escolhe a cidade, a paixão, o amor que tem, né? Eu tenho a paixão pela minha família, eu quero estar perto da minha família. Como a minha família me acompanha, tô aqui em Manaus, no Amazonas, sendo super feliz aqui, curtindo o que tem de bom em Manaus, curtindo as coisas legais, né, da vida que a gente tem. Tô de peito aberto aqui em Manaus. Moro na frente do shopping, né, cara? Isso aqui, pô, é uma coisa muito legal. Moro na frente de um shopping aqui, atravesso a rua, tô no shopping, tô no Carrefour. Tô perto de tudo aqui, é muito legal, cara, né? Por mais que o custo de vida seja mais elevado aqui, pra mim isso é legal. Mas, tipo, se eu tivesse no interior, como eu morei como cidade de 5 mil habitantes, cara, onde eu ia do final da cidade ao início, bem tranquilamente, assim, podia chegar às 4 da manhã, andar na rua, que nunca ia ser assaltado, sabe? Tem coisas que também a gente vale a pena, a gente curte na vida. Então tem tudo isso. Então você é feliz, eu era feliz onde estava com a minha família. Minha família estava junto lá, tá junto aqui, é isso que me faz a minha felicidade, né? E aí a gente termina então a nossa primeira parte, né, de perguntas aqui do Você Pergunta, Mr. M Responde, né? E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, né, esse intervalo aqui de concurso, e eu queria, né, neste momento, então, vou deixar uma mensagem aqui na tela e voltamos em 60 segundos. A gente volta aqui para a segunda parte do nosso Você Pergunta, Mr. M Responde.
Pois muito bem, voltamos do nosso programa, né? Depois dessa pausa, essa mensagem. E eu gosto de deixar assim uma mensagem cristã ou de inspiração para que você durante 60 segundos, né? Concentre, descanse somente, pensamento positivo, né? Lembrando que sempre eu acredito que Deus tem um plano, um propósito na minha, na sua vida, que a gente possa cumprir o nosso propósito, né? Que se a gente buscar só dinheiro na nossa vida, a gente é tão infeliz, né? Buscando só dinheiro, buscando ganhar o máximo. Acho que, cara, eu conheço pessoas aqui que, né, agora trabalhando como analista, então conheço vários auditores aqui que ganham um salário altíssimo, né, de outros fiscos, foram para outros fiscos para ganhar 40, 50 mil, às vezes, né, salário inicial de 30 mil, então, cara, a gente vê que dinheiro é legal, mas dinheiro não é tudo, tipo, dinheiro algo que te proporciona uma boa vida, mas, tipo, cara, só dinheiro a gente acaba ficando se tornando infeliz também, porque, cara, tem o resto, né, o resto é tão importante aí, a parte espiritual, a parte da família, a parte de viver bem, né, de poder ser feliz com as pessoas que você ama, tá certo? Não esqueça disso. E vamos para o segundo bloco hoje, né, a gente dividiu em 2 blocos, porque é muita pergunta, olha. Fala, mister, acha que vai ter TRT mesmo se for somente... Fala, mister, acha que vale o TRT mesmo se for somente o TRT4, aqui é a opinião do Matheus, tá? Não tem interesse em sair do Rio Grande do Sul. Essa é uma grande questão, né? Aproveitando que irá usar esse vídeo para responder as perguntas. Qual acha que vale mais a pena? TRT ou técnico fazendário da Cefaz Rio Grande do Sul? Eu estou aprovado no MP Rio Grande do Sul, no cadastro reserva, entre os 200 primeiros, né? Acredito que vai ser chamado sim, né? Com certeza já é um servidor público aí do MP, né? E acredito que serei nomeado e não sei para qual estudar agora. Então a grande questão do pequeno gafanhoto Matheus, né? É sobre essa questão. Ele não quer sair do Rio Grande do Sul. E aí tá tudo certo, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Eu vivi aí durante a minha vida, né? Fiz concurso só pro Sul, fiz um para Santa Catarina faz 3 anos, então vivi praticamente 15 anos com meu pensamento só no Rio Grande do Sul, não querendo sair do Rio Grande do Sul pela minha família, meu pai, minha mãe ser do Rio Grande do Sul, né? E a minha família me acompanhar onde eu fosse, né? Eu nunca tinha pensado em morar fora do Rio Grande do Sul, né? Nunca pensei em morar em outro estado, a não ser Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, é tudo certo. Hoje eu mudei, hoje eu penso diferente, mas é tudo certo se você tá destinado assim, destinado não, você tem na sua mente como projeto de vida não sair do Rio Grande do Sul, ok. Conheço muitas pessoas que ficam refém do seu estado. Quando você fica refém do seu estado, dos concursos regionais, aí você tem alguns pontos negativos, né? Que é isso que está acontecendo. Você não pode fazer todos os concursos, mas você pode, daqui a pouco, diversificar a área, né? Ter que ir num concurso do TRT, ter que ir num concurso do Cefaz, né? Que não é tão parecido, né? Ou daqui a pouco pensar em fazer um concurso da Polícia Civil, se tiver nível superior de direito. Então, todas essas dinâmicas você acaba fazendo porque você não tem outros concursos para fazer, para realizar. Então, você acaba focando naqueles pelo seu estado, né, para ficar no estado. Então, primeira coisa, você já atingiu o sucesso com o MPRS, cara, e posso dizer que, cara, é um ótimo cargo, né, você vai ser feliz, é super bom de trabalhar. Eu acho que, eu digo para vocês, eu daria nota 90, né, para trabalhar no TJ, cara, não dá, uns 85 a 90 no TJ, uns 95, 90 a 95 no MP, e hoje eu diria que, cara, praticamente nota 100, né? Não tem dizer lugar melhor para trabalhar do que você faz Amazonas, né? Clima organizacional, ferramenta, salário, pessoal que trabalha comigo, amigos, né? Pessoa do bem, cara, super legal, muito bom, né? Muito parecido com o MP, né? Acho que a questão salarial que me atrai mais é o que me dá essa nota 10 praticamente, porque a questão salarial do MP ficava a desejar, então, inicialmente, né? Porque um salário de 6 a 8 mil reais aí não é ruim, mas, né, família e tal, comparado aí a ganhar 14, 15 mil reais é diferente. Então, por isso também a gente acaba colocando que, cara, é um ótimo lugar para você trabalhar, tá bom, Matheus? Então, qual acho que vale mais a pena? O TRT ou o técnico fazendário Cefaz? Estou aprovado no MPRS ou no cadastro reserva, tá? Já falou, né? Aqui eu já li, né? Ele falou, não, eu li de novo. Mas a minha opinião é o seguinte, né? Se a gente colocar TRT, é mais a ver com o judiciário, com o MP, com aquilo que você tem feito de concursos, tá? Então, se nós colocarmos o tempo passa, né? A nossa vida passa rápido e, cara, parece longe, mas daqui a pouco tem o TRF4 de novo, daqui 4, 5 anos. Então, se a gente colocar nessa linha, né, de estudo para TJs, né, TRT
e a questão do TRF, ou a questão até se você... Esse no MP, eu não sei se está entrando na lista ou técnico. Se é na lista, ótimo, é show de bola. Se for técnico, daí você pode tentar os concursos de analista, né? Tanto do TJ quanto do MP, futuramente. Mas colocando novamente, olha, o TRT te joga mais perto dos concursos que você já faz, que é da área judiciária, né? Seria mais fácil você conseguir migrar para cá e para lá, né? Na área judiciária do TRT, tá? Agora, o técnico fazendário, como você diz, né? É um pouquinho diferente, a matéria fazendária, mas não acho, para técnico fazendário, que seria o cargo de analista meu aqui, né? Não acho tão difícil de você conseguir migrar, pelo menos por um tempo, tá? Qual que seria meu pensamento? O técnico fazendário deva sair muito parecido com o TRT, ao meu ver. Não se fala hoje, né, do concurso, então pode ser que saia lá em 2027, tá? Mas nunca vi o TJ demorar mais que um ano, mais que 2 anos para sair o concurso. Então venceu o concurso agora, 2025, talvez ficaria 2026 sem sair o concurso, mas 2027 tem que sair, talvez junto com o TRT. Se não for na mesma data, eu acho que é bem possível, plausível, você conseguir focar aí 4, 5 meses para o concurso da Cefaz, né, de técnico, e conseguir as matérias que você não tem afinidade e bem, né? Fazendo bastante questões, como eu sempre digo, muitas questões, você consegue estudar, talvez, pros técnico fazendário, né? O que eu digo para você? Nós não temos nenhum concurso, os dois estão longe, tá? Então eu acho que você pega as matérias em comuns hoje e dá um foco especial, fortalecendo a tua base dessas matérias que caem nos dois concursos. Português, acho que cai nos dois, direito administrativo, direito constitucional, fortalece essa base e ao mesmo tempo coloca horas de estudo, ao meu ver, né, de matérias que caem no Cefaz para técnico, né, que são utilizáveis ainda em concursos judiciários, e também colocaria a própria matéria que vale mais no TRT, que é o direito do trabalho. Cara, eu mesclaria, vamos dizer assim, né? Dá para levar os dois ao mesmo tempo, tá? Como você tem um bom desempenho, não vai dizer, nossa, não vou chegar preparado para o TRT. Eu acho que você foca mais no TRT, novamente, foca mais no TRT, que eu acho que talvez saia antes até, colocando as matérias de trabalho e deixa o Cefaz meio que em stand-by, né, mas reforçando bastante as matérias que caem no Cefaz para o cargo técnico fazendário, estudando bastante aqui junto com o TRT. Essas matérias para você ficar muito bom, para você gabaritar essas matérias, vamos dizer assim, entendeu? Então você vai chegar com uma base muito boa em várias matérias, né, para o Cefaz, e saindo tendo expectativa, ou formação da comissão, ou que quando começava a ter burburinho que vai sair, tu tem uns 6, 7 meses para estudar. Aí talvez você consiga dar o foco e estudar com as matérias específicas para Cefaz. Novamente, eu não acho que seja difícil você pegar isso. Tá? Eu acho que a gente, depois eu vou fazer uma análise, né, criteriosa, fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho que a gente pega aí direito tributário, né, que é uma das matérias que normalmente você tem que ter um conhecimento aí, que é uma matéria que demora para pegar conhecimento, assim como o TRT, o direito do trabalho também. Então essas duas matérias eu acho que são as mais importantes para esses dois concursos. Então dá para você ir trabalhando, conseguir ganhar conhecimento nessas matérias, mas focando no TRT, que é mais interessante para você do que o próprio fazendário. É que depois, como você não quer sair do Sul, é só daqui, então vai ter daqui o 2027, depois só em 2032, então é muito mais difícil, né, as oportunidades para você fazer, já que você quer ficar no Rio Grande do Sul, tá bom? Então essa é uma pergunta que a gente faz direto aqui, né, falando pro Matheus, tá bom? E agora a gente vai para outra pergunta aqui, então, do Hamilton ou Hamilton? Não, é Hamilton, né? Hamilton é o inglês, aqui é Hamilton, tá? Mister, não pensando no dinheiro, fazer São Paulo 2 semanas depois do Mato Grosso e na outra Rio Grande do Norte, vale a pena ou muito desgaste? Passando São Paulo, vão continuar estudando para Goiás. Isso aqui é tudo sobre concursos fiscais, tá? Então, interessantíssima a pergunta do Hamilton, que é um dos inscritos que mais comenta no meu canal. Um grande abraço, tá? Você realmente faz parte da família Mr. M, tá? E coloca aqui, meu primeiro concurso fiscal foi para o ISS de Porto Alegre, fiquei em 311, legal, cara, eu até pensei em fazer Porto Alegre já, né? E não foi uma colocação ruim, tá? Sigo estudando para ICMS e tô me coçando para fazer todos os ICMS. Eu sinto que o que muda estado para estado é pouca coisa e legislação tributária. Cara, exatamente, tá? Eu vou dizer isso.
O que muda, até quando eu fiz o Cefaz Amazonas foi isso. Eu estudei a legislação tributária, eu paguei o Predador, que faliu, tá? Predador era uma empresa que pegava toda a legislação e te dava questões prontas para você responder, tipo o Anki da legislação do Amazonas, tá? E ali me garantiu conhecimento para tirar aí acima de 50, né? Que me manteve na média necessária para ser aprovado aí dentre as vagas de analista, tá? Então, eu vejo isso. Muita gente que passou aqui, muita gente tem passado nesses concursos aqui de auditor, eles praticamente fazem todas as provas, muda alguma coisa que outros estão fazendo. Tanto que aqui no Amazonas, o único cargo que é difícil de ficar é auditor, porque todo mundo que fez passou em algum outro concurso e está sendo chamado. Então, eu acho que está no caminho certo, ó. Não pensando no dinheiro. Fazer São Paulo, 2 semanas depois Mato Grosso e na outra Rio Grande do Norte vale a pena? Ou muito desgastante? Cara, desgastante né? Mas eu vou te dizer assim, você entra num ritmo, né? Cara, eu faria para São Paulo como projeto de vida, até pelo número de vagas, que eu acho que tem muita vaga até que pode chamar durante a validade. Então, Mato Grosso e Rio Grande do Norte são menos vagas, pelo que eu me lembro, principalmente Rio Grande do Norte, né? E passando São Paulo, eu vou continuar estudando para Goiás. Também tem Goiás. Então, o que eu digo, cara? Não é corrido, mas é uma reta final, onde, cara, você não vai ter tempo de descansar, mas você vai ter 3 provas que vão te dar um norte, né? Um norte daquilo que você tá, de como que você tá nas matérias que você tá estudando fiscais. Então, é interessantíssimo, tá? As 3, vamos dizer assim, como você disse, talvez mude um pouco a legislação de um e de outro. Como é curto espaço de tempo, talvez você não fique tão bom na legislação aqui do Rio Grande do Norte, ou tão bom na legislação de qual que é o outro, Mato Grosso, né? Talvez algum você meio que se perca ali e talvez não consiga ir tão bem numa prova. Mas eu acho que apesar disso, né, desse tempo curto, acho que é uma experiência muito grande, porque você vai fazer um retão, estudando muito de todas as matérias e conseguindo aí fazer essa adaptação para essas matérias que são específicas, né? E normalmente eu tenho casos aqui, exemplos de pessoas que fizeram isso e às vezes passaram nos 3. 1 dentro das vagas, 2 em cadastro reserva, né? Os 3 no cadastro reserva e foram chamados nos 3 com o decorrer dos 4 anos. Então, por isso, eu acho que vale a pena esse esforço, tá? Se você tem condições financeiras de viajar e fazer São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, vá. E depois disso, assim como eu estava fazendo Cefaz Amazonas, depois disso você para e repensa e arruma a rota. Poxa, fiz todos os concursos e os concursos me mostraram isso. A grande questão que eu digo é que o concurso eles nos mostra dá um mapa de onde a gente está. E a partir daquilo você pode traçar. Então, eu acho muito interessante, tá, Hamilton? E a partir disso você traçar o seu caminho, se você continua aí no Goiás, ou se você dá um tempo e foca em estudo de alguma matéria que você está mais fraco para depois outro concurso. Mas tudo isso aí você que tem que decidir de acordo com como que você vai sentindo aí esses desafios, tá? Boa sorte, que você vá muito bem nessa prova. Gente, por final aqui, será que continua FCC nos TRTs ou será que pode entrar outras bancas? Agora uma questão do TRT que eu esqueci de colocar e estou voltando aqui, ficou no final, né? Cara, eu acho que assim, eu acho que a tendência, né, dos TRTs é manter a FCC. Pode haver, escolher essa banca aqui ou outra, um TRT da vida, pode. Mas eu acho que como você vai utilizar as questões para estudar? São as questões da FCC, acho que você mantém nessa pegada. Eu acho que quem se preparar para a FCC, né, se tiver uma troca de banca no seu concurso específico, no final ele faz aquela adaptação. Aí você troca, começa a fazer as perguntas, né, a outra banca, principalmente das matérias que se tem perguntas, né? Então, por exemplo, direito administrativo, era FCC, agora trocou, vai ser FGV. Aí você faz muitas questões de direito administrativo da FGV para ver como que ela cobra, tá? Mas eu me preparei, eu acho claramente que a gente tem uma grande chance, né, de continuar sendo a FCC, tá? E não FGV. Gente, tô caminhando pro finalmente aqui do nosso resposta aos inscritos. E eu tenho uma pergunta aqui, né, que é de um amigo inscrito do WhatsApp, ele mandou no WhatsApp, né, eu prefiro que vocês mandem no comentário, tá, deixe no comentário, mas mesmo no WhatsApp eu vou responder as perguntas, tá, então aqui, desculpa incomodar, queria saber quanto tempo estudou para o Fisco, comecei a estudar para a Cefaz do Rio Grande do Sul, acho que chamarão muitos auditor e analista tributário, e aqui o pior é que eu perdi uma mensagem. Deixa eu ver se tem aqui. Até vou colocar ao vivo aqui que ele me perguntou. Vou desligar o Bluetooth aqui.
Vamos voltar. Cadê o volume? Quem sabe faz ao vivo, como disse o Faustão. Vou colocar na voz alta, ó. Tá, vou colocar na frente aqui, ó, pra vocês. E outra pergunta, Serena, que eu quero fazer, o senhor acha que vai haver tantas nomeações como tiveram os outros? Porque eu tava vendo pela estratégia que tem 600 cargos vagos. Daí eu tava meio em dúvida, né? Eu tô entrando agora pro MP, que nem eu tinha comentado pro senhor. Daí, já quero estudar pro outro, daí tá pra vir o TRT. Só que é diferente, né? Tem o estudo TRT pro estudo de analista fazendário. Cara, será que não foi o próprio aqui, o Matheus, que deixou a pergunta, que mandou também no WhatsApp? Cara, gostei do WhatsApp porque dá pra fazer essa linkagem aqui com a voz, né? Então, cara, vamos fazer isso aí também, tá? Então, se você quiser mandar um áudio pro meu WhatsApp, tá? Então, tá aí meu WhatsApp aqui, né? O WhatsApp de serviço, tá? Por gentileza. É meu WhatsApp para serviço que eu digo do canal, tá? É apenas para o canal, tá? Então eu responderei aqui, colocarei no canal sobre assuntos relativos a concurso, tá? Então quem mandar aqui pro WhatsApp, então pode mandar essa pergunta como fez, né? E vocês viram aqui, então, essa pergunta do TRT, acho que é a mesma pergunta que eu falei antes, né? Mas a grande questão, acho que sobre essas vagas, chamar bastante ou chamar pouco, né? O Cefaz RS. Então assim, ó, e primeiro, desculpa incomodar, queria saber quanto tempo estudou pro Fisco, comecei a estudar pro Cefaz, acha que chamarão muitos? Cara, assim, ó, vamos responder a pergunta, né? A pergunta primeira, assim, vamos lá. Quanto tempo eu estudei para Fisco? Eu estudei, né, 2 anos, vamos dizer, de maio de 2020 a maio de 2022, né, para o concurso fiscais. Tive um tempo que eu fui para a Polícia Federal, estudei 7 meses para isso, mas tem matérias afins, então eu continuei no estudo de concursos fiscais. Demorei 2 anos, né, para conseguir a aprovação numa prova, e mais 3 anos praticamente, do 23, 24, 22, 23, 24, 2 anos e 8 meses para ser chamado, né? Mas 2 anos de preparação para chegar competitivo. Eu fiz uma prova de auditor do Tribunal de Contas, não consegui aprovação, mas consegui competir. E depois a segunda prova, que foi o Cefaz Amazonas, né? Que eu cheguei e consegui aprovação no cargo de analista. Para auditor, acho que eu ficaria longe ainda, né? Com uma nota aí, tipo, 67. Para ficar em auditor, precisaria uns 75, 77 para conseguir ser chamado, talvez uns 72, 73. Então ainda é um pouco abaixo do que eu necessitaria, né? Até eu fazer um vídeo só sobre isso, sobre o Cefaz Amazonas. Mas esses 2 anos ali estudando, né, fazendo o núcleo duro, eu acho que essa é a grande questão. A gente tem 6 a 8 matérias muito importantes na área fiscal, que você fazendo, você consegue fazer cargos de analista. Por exemplo, analista da Receita, né? Quem se prepara para analista da Receita, eu acredito, sim, tá? A mesma coisa. Eu acho que um preparatório para cargos iniciais ou fiscos de menor concorrência, tá? Acho que é isso que a gente tem que deixar claro, que não é o caso aqui da pergunta, que é para o Rio Grande do Sul, mas fiscos menores a gente consiga ficar preparado, né? O analista, né, da Receita Estadual, eu acho que dá para conseguir se preparar aí de 1 a 2 anos, você consegue ficar competitivo dependendo do tempo de estudo que você já tem e das horas de estudo que você tem para estudar daqui para frente. Um concurso de auditor fiscal normalmente, tá, para o cara ficar muito bem preparado para auditor, que são aí mais matérias e mais aprofundado, e uma concorrência mais punk, né? Ou seja, mais capacitada a concorrência, porque quem está bem preparado vai para auditor. Então eu acredito que seja na faixa de 3 a 5 anos, tá? Tem gente que passa com menos de 3 anos, tem gente que passa com menos de 3 anos, mas tem uma grande parte que demora mais de 3 anos, tem gente que passa um pouco dos 5 anos, então por isso eu acho que na média vai de 3 a 5 anos. Acho que a pergunta aqui, a grande questão é que o Cefaz Rio Grande do Sul, né, ele vai se apresentar aqui provavelmente em 2027, nós temos 1 a 2 anos para estudar. Eu acredito sim que para o Cefaz, para o cargo de analista, né, técnico fazendário que seria, tem uma capacidade sim de adaptação de quem quiser fazer estudando agora, começando a estudar, que já tem uma base, né, em várias matérias, que já estuda para concurso, consegue chegar competitivo aí para esse concurso, para o cargo de analista. Já para auditor já vai depender muito
de estudar muito. É muito difícil te dizer assim, você pode ser uma exceção de passar em 1 ano e meio, 2 anos como auditor. Tá? A grande maioria, como eu disse para vocês, demora para passar na faixa de 3 a 5 anos para um cargo de auditor. Tá? Então eu comecei a estudar nisso. Meu projeto de vida, como eu falei para vocês e sempre falei aqui no canal, era de 5 anos, né? Então eu comecei em maio de 2020 a estudar até maio de 2025, ou seja, até a data que eu fui chamado seria o prazo para eu estudar. Mas como eu passei, eu não quis mais estudar, tá? Quando eu passei dentro das vagas, eu sabia que dentro dos 4 anos eles tinham que me chamar, ou seja, até final de 2026, esse ano. Então eu abdiquei, parei dos concursos e fiquei esperando a minha chamada. Tá? Mas eu me dei o prazo de 5 anos para estudar, então eu consegui largar ali, vamos dizer, eu estudei mais 6 meses ainda aguardando homologar, né, porque não tinha homologado, então eu estudei até, vamos dizer assim, março de 2023, tá? Então foi quase 3 anos que eu me mantive estudando, tá? E meu projeto era manter mais 2 anos. Depois de 5 anos, se eu não passasse um concurso, como eu era oficial de promotoria, eu iria rever se compensaria continuar, né, nos meus 40 estaria com quanto? 46 anos, se manteria estudando aí para passar, né, tendo em vista que 5 anos da minha vida se foram estudando e eu não passei, se eu iria levar mais 2, 3 anos estudando, se valeria a pena, ou se eu me manteria no cargo que eu era, já que eu já era servidor público. Se eu não fosse servidor público, eu continuaria, né, mas como eu já era servidor público, eu ia ficar como oficial, provavelmente, tá? Então esse foi o plano e propósito que eu fiz aqui para minha vida. E quanto à questão de se vai chamar bastante, a gente tem um ponto diferencial, que a gente teve a pandemia. Então, isso chamou um pouco mais em razão da pandemia. Chegamos a mais de 200 auditores, acho que 700 analistas com as desistências, mas eu acho que para analista, né, por mais que as 50 vagas, normalmente eles colocam 50 para analista, 50 para auditor, devido à rotatividade que muita gente está passando em cargos fiscais, cara, muita gente vai sair, vai desistir e vai abrir vaga, e vai ter muita vaga, e já tem vaga, como vocês falou ali do Estratégia 690. Cara, próximo concurso, se demorar, como eu acho que vai demorar e esse ano não vai sair, ou vai sair no final do ano, já é 1 ano sem poder nomear ninguém. Então, o meu ver, tá? Se a gente não vai chegar perto dos 700 analistas, mas com certeza a gente vai ter uma chamada aí de uns, 400 analistas no decorrer dos 4 anos, né? Entre 400 a 500, eu acho que, cara, com a rotatividade, com as existências, acho que é bem possível que isso aconteça, tá? E para auditor também, eu acho que vai ter essa mesma pegada de chamar, se não tantos aí, eu acho que foi mais de 200, pelo menos aí se é 50 vagas, 150 deve chegar tranquilamente, né? Mas isso para quem tá mais pensando em auditor, eu acho que o teu pensamento é isso aí, TRT ou técnico fazendário, então cara, é aquela coisa, né? Se você é a pessoa que eu respondi antes, né, na pergunta antes, eu manteria o TRT, mas talvez, né, quando o concurso tivesse mais fácil de ser fase, eu poderia migrar completamente, dedicar todo o meu estudo para ela e conseguir ser aprovado, e conseguir tirar uma boa nota, ficar entre os 400 primeiros com certeza, tá? Até porque a competitividade é menor, tem muita gente que não quer fazer essas matérias fazendárias, aí, direito tributário e outras, não quer nem saber desse concurso, né? Que não é da área, e quem é da área fiscal já está preparado vai para auditor, então a gente fica no limbo ali, então tem muita gente que deixa de fazer e tem gente que faz para outro. E aí pode ser a sua chance de você chegar ali, estudar bem e conseguir uma dessas vagas, ou ir bem colocado para ficar no cadastro reserva, né? No cargo de técnico fazendário. Tá certo, gente? Fechamos hoje. Cara, se eu não respondi a sua pergunta, se você deixou alguma pergunta aqui essa semana, em algum vídeo eu não respondi, você quer que eu responda? Então é aquela frase lá, né? Deixa aqui nos comentários que na quarta-feira eu responderei no mesmo horário, né, as perguntas que vocês deixarem. Então deixa aqui, quarta-feira que vem a gente volta novamente, dia 28 de janeiro, às 18h07, horário de Manaus, 19h07, horário de Brasília, com o programa, né, Você Pergunta, Mr. M Responde, tá certo, gente? Foi bastante hoje, né? Mas um programa bem gratificante que a gente fazia com vocês. Um grande abraço e Deus no controle sempre. Aquela mensagem, né? Domingo de fevereiro a gente vai começar aqui o domingo, né? Começando o dia com Deus, começando o domingo com Deus, né? O devocional aqui do Mr. M dos concursos, a gente trazendo assim uma mensagem, né? Uma mensagem aqui falando sobre a nossa vida como concurseiro, como cristão, tá? Eu sou cristão e altamente cristão, então tenho a minha fé e realmente não vivo uma hipocrisia só de dizer, né, de buscar bem, só dizer que sou cristão de nome, não. Eu tento viver aquilo que Cristo pede. E uma prova disso é o canal, né? Esse canal aqui que
o trabalho que eu tenho para fazer ele, se você for ver o número de visualizações e remuneração que o AdSense me devolve, não é a razão de eu estar aqui por remuneração do AdSense, né? O retorno financeiro. A razão mesmo é de um propósito de vida, assim, de ter um canal que possa compartilhar e ajudar pessoas a realizar o sonho. E a partir disso, o pequeno dom que Deus me deu de conseguir sucesso em concurso, eu poder repassar com os outros. Então isso é uma parte do cristianismo que está dentro de mim, né, de cumprir o que Deus tem como propósito de vida na minha vida, né, de repassar o conhecimento, de ser alguém melhor e pregar o evangelho de Cristo, pregar a mensagem. Então, independente disso, eu quero que você tenha no coração, né, independente se você é ateu, se você é de outra religião, se você é de qualquer crença, né, que você tenha isso em mente, né, de que aqui eu tento ser inteiro e que eu tento agir sem hipocrisia. Eu sei que muitos envergonham o nome de Cristo, envergonham o evangelho e fazem com que muitas pessoas boas, que vivem o evangelho na vida prática, né, que são aqueles que deixam as suas vidas para viver para Cristo, para viver aquilo que acreditam, né, e muitas pessoas têm envergonhado esse nome do evangelho a partir de escândalos na TV, né, de busca por dinheiro. Então isso é muito triste, mas eu quero dizer para vocês, tá, que assim como eu, assim como pastores que eu conheço, né, que pessoas que vivem na humildade, que deixam as suas vidas para viver aí no meio de rio, no meio de vilas, no meio de cidades aí que poucas pessoas gostariam de viver, para falar do amor de Deus. Existem muitas pessoas dessas. Infelizmente não são essas que estão na mídia, não são essas que as pessoas gostam de falar, né? Não são essas que dão um bom testemunho, que chega e marca aí Instagram, mas realmente o que chama atenção é aqueles que fraudam, que deturpam, que escandalizam e que usam o nome de Deus em vão, né? Inclusive acho que é o terceiro mandamento, que não use o nome de Deus em vão, acho que é nesse sentido. O nome de Deus em vão não é você falar, ó meu Deus, né? Mas o nome de Deus em vão são as pessoas, né, que usam o nome dele, né, para fazer coisas que não condizem com aquilo que Deus está fazendo, e a partir disso, né, elas deturpam o nome de Deus, e aí estão usando o nome de Deus em vão, né, para deturpar, para passar por escândalos, por corrupção, por abuso da fé, muitas coisas que a gente entristecem. Mas como eu disse, né, essas pessoas existem, mas aqui na contramão tem muito mais gente fazendo bem, só que infelizmente, como eu disse, né, o bem que é feito e as pessoas que realmente fazem sem pensar em dinheiro, em remuneração, essas pouco aparecem em qualquer lugar que seja, tá bom? Desculpa aqui no final o meu desabafo, mas considero que o canal, vocês como minha família, então desabafa essa questão da minha fé também, que ultimamente às vezes a gente se entristece, né, pelo que acontece, mas isso nos deixa mais firmes ainda, porque tem que ter pessoas que se posicionem, né, em Cristo para falar e para viver o evangelho. Eu espero, assim, por mais que você não concorde com o que eu diga ou com o que eu creia, né, mas que você não veja em mim uma pessoa que não viva aquilo que eu acredito, né, o amor de Cristo, que eu possa fazer das minhas palavras, que eu possa ter uma vida digna, né, ser marido de uma só esposa, ser fiel a ela, criar meus filhos, ser um bom servidor. Acho que como cristão eu devo isso, fazer tudo como se fosse para Deus. Então isso também é exemplo de meu trabalho, ser um bom servidor, seja o que eu fizer, né, seja realmente algo que possa ter coerência, ter respaldo de uma pessoa que se diz cristã. Então eu oro a Deus todos os dias para que a minha vida possa resplandecer, né, um pouco da glória dele. Porque o tão pecador que eu sou, né, porque a gente é pecador em irar rapidamente, né, com aqueles que a gente ama, então muitas coisas, mas acho que naquilo que a gente vive para os outros, a gente tem a condição de realmente poder ter humildade de espelhar Cristo todo dia e perguntar nesse lugar o que Jesus faria. Acho que essa é a grande pergunta que faz a gente agir diferente. Nessa parte, como Jesus faria. Então, é isso que eu tento orar e pedir para Deus para que Ele me dê humildade de coração, de não crer que eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada, mas que o pouco que eu faço, e que é pouco, tá? O pouco que eu faço aqui, que é ajudar pessoas, falar de concurso e falar de Deus, como eu tô falando agora, que esse pouco aqui possa tocar corações de pessoas, né?
e que as pessoas possam, a partir disso, também ter uma ideia diferente daqueles que são cristãos verdadeiramente, aqueles que seguem a Cristo, que acreditam da forma como eu acredito, que nós podemos fazer a diferença realmente com o evangelho que modifica vidas, né? Mas sem hipocrisia, sem falar uma coisa, viver outra, né? É isso aí que eu penso, e é isso aqui que eu trago pro canal, e uma responsabilidade muito grande, porque no momento que eu abro o meu canal e coloco e falo nesse exemplo aqui de que eu tenho que ser exemplo, mais do que nunca eu tô colocando a minha cara para ser cobrado de qualquer coisa que acontecer na minha vida. Você não disse que era cristão, você não disse que seguia Deus, então eu me coloco nesse lugar hoje, né? De realmente ter o cuidado de viver uma vida para Deus, né? Viver uma vida realmente coerente com aquilo que eu acredito. E que Deus tenha realmente capacitando meu coração para fazer isso aqui na minha vida, no canal, em tudo que eu fizer. Tá certo? Então me despeço de vocês e novamente dizendo, a gente vai ter o programa aqui nos domingos, que o domingo é o dia do Senhor, a gente vai trazer o domingo o dia realmente de ter uma mensagem pra gente conversar mais coisas como esta. Então hoje no Mr. M Responde, eu respondi até um pouco aqui do que eu creio, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Ei! Não vá embora sem se inscrever no canal do Mr. M dos concursos. Eu conto com a sua inscrição aqui. Não perca nenhum vídeo que o YouTube indica para você, né? Concurseiro que quer passar no concurso o mais breve possível. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vem fazer parte da família Mr. M dos concursos.